Representação política. Olha só, cara, que interessante. É uma relação entre o conjunto dos cidadãos que integram uma comunidade política nacional e seus representantes, na qual os primeiros autorizam os últimos a tomarem decisões em comum e universalmente para todos. Através do voto popular, esses representantes são eleitos para exercer a função dos poderes executivo e legislativo no Estado. No Brasil, assim como em outras democracias representativas no mundo, essa representação se baseia em 3 regras: sufrágio universal, sufrágio igual e sufrágio secreto. Sufrágio. O que é sufrágio? Rapaz, sei não. Deve ser o nome da banda de forró, né? Não, Mato Solonópolis. Sei não, o que é? Não é isso não, sufrágio. Sufrágio é a garantia do cidadão em votar e ser eleito, que se classifica como sufrágio universal. Mas tem o sufrágio igual, que é o seu voto ter o mesmo peso do voto de outro cidadão. E o sufrágio secreto, que é garantia que o seu voto será sigiloso, né, e não será publicado, divulgado. Sufrágio. Pelo que a nossa colega explicou, o sufrágio nos garante o direito, além de eleger, de ser eleito. Como é que isso funciona? Bom, temos 2 tipos de eleições, que é a majoritária e a proporcional. A majoritária é usada para eleger presidente, governador, prefeito. É onde o candidato é eleito com a maioria dos votos. Ou seja, quem tira mais votos é eleito. E tem também em cidades com mais de 200 mil eleitores que precisa tirar 50% dos votos, mais um voto, para não ter que ir para o segundo turno. Eles só ganham só desse jeito. Na proporcional, é usado nas eleições de vereadores, deputados estaduais e federais. Ou seja, se uma legenda partidária precisa de 1.000 votos para cada cargo público, e se um candidato tira 1.100 e outro tira 300, isso quer dizer que ele dá direito a 2 cargos públicos do partido. Ah, cara. Então, grosseiramente falando, é o que aconteceu com o deputado Tiririca. Exatamente. Ele foi o deputado mais votado do Brasil, mesmo com a legenda pequena, ele colocou vários deputados lá dentro. Colocou 3 ou 4. Puxador de votos, como o pessoal vulgarmente chama, vamos dizer assim, né? Exatamente. Pronto. Gravando. O sistema de representação majoritária na composição dos parlamentos. Esse sistema também é conhecido como sistema distrital. Divide um estado em circunscrições eleitorais com números de eleitores equivalente. E em cada uma delas, os partidos ou coligações de partidos apresentariam aos eleitores apenas um candidato, ao invés de centenas de nomes, como acontece no sistema proporcional. Por exemplo, se no estado do Rio de Janeiro houvesse 7 partidos e coligações em disputa, haveria apenas 7 candidatos disputando os votos dos eleitores de uma determinada circunscrição eleitoral. Pode acontecer de 2 formas. O sistema de escrutínio em turno único, geralmente usado em países onde apenas 2 grandes partidos disputam as eleições. E também o sistema de escrutínio em 2 turnos, geralmente em países de sistema pluripartidários. Aqui, no caso, de nenhum candidato conseguir a maioria dos votos na primeira votação. Haveria um segundo turno de eleição para escolher um dentre os 2 mais votados. Vamos falar um pouquinho em relação aos regimes democráticos. Sabemos que praticamente nos regimes democráticos existem basicamente 2 sistemas de partidos, que no caso podemos citar o bipartidarismo e também o pluripartidarismo. Em relação aos países anglo-saxônicos, como exemplo, podemos citar a Grã-Bretanha, os Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, lá ele tem dois sistemas de partido, que no caso, os democratas e os republicanos. Podemos citar no caso da Grã-Bretanha,
No caso da Grã-Bretanha existem lá os trabalhistas e os conservadores. Isso no caso do bipartidarismo. Na questão do pluripartidarismo, um bom exemplo que podemos citar é a questão do nosso Brasil, né, que nós sabemos que existe no Brasil basicamente 19 partidos políticos na disputa pelo poder.